Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cartolândia FC. Me chamo Jonathan Marques e esse é o vídeo de dicas da quarta rodada do Cartola FC 2026. Vai ser uma rodada difícil, temos apenas 7 jogos disponíveis para escalar, então vamos ter poucas opções, tá bom? Mas nesse vídeo eu estou trazendo uma novidade, que é o cruzamento de dados estatísticos, que vai nos ajudar a ter uma visão melhor da rodada e dos jogadores com maior potencial de pontuação. Vamos juntos? Pessoal, aqui estamos com o nosso time aberto, tá bom? Vamos começar a escalação, vamos no esquema 4-3-3 mesmo, que é o esquema que eu mais gosto de escalar, porque eu gosto sempre de ir com 3 atacantes, 2 laterais, que são posições que têm um grande potencial de pontuação normalmente, né? Claro que tem rodadas que nós vamos com formações diferentes, mas nessa rodada eu acho que é interessante 4-3-3. Vamos ter poucas opções para escalar, porque temos 3 jogos que não valem para rodada. Botafogo e Vitória não vale, Flamengo e Mirassol e Bahia e Chapecoense. Então vamos agora escalar nosso time aqui, tá bom? Como eu prometi para vocês, nós vamos trazer nessa rodada o cruzamento de dados estatísticos, né, que tem um potencial grande de aumentar nossa pontuação, que mostra que vamos aqui em estatísticas, eu uso o aplicativo do Parciais, tá bom? E aí aqui nós temos aqui esses dados. Vamos aqui em defesas, que nós vamos começar escalando pelo goleiro. Então o que acontece aqui, ó? Mostra as pontuações que os times estão cedendo e que os times estão conquistando nessa posição. Então nós vemos aqui nessas estatísticas o Remo tem um potencial de conquistar pontos com o goleiro e o Internacional vem cedendo. Então, teoricamente, o goleiro do Remo é uma boa. Mas nós também temos que analisar o confronto, a situação do jogo, um jogo difícil, né? Então, não sei se seria tão positivo. Aí nós temos a descendo abaixo o goleiro do Botafogo, poderia ser uma boa, mas o jogo não vale, do Flamengo também não vale. O goleiro do Palmeiras, o Fluminense cede um pouco, mas é um jogo difícil. E aí temos o goleiro do Santos também, com um bom cedimento. Pouca coisa, né? Porque também tá no início do campeonato, tá bom? Nós estamos trazendo até agora porque tá começando a formar um padrão. Mas ainda um pouco não temos dados suficientes para cravar tanto assim. Então nós também temos que focar um pouco na questão da valorização e também a questão do confronto. Aí nós temos aqui, olhando aqui embaixo também dos times jogando fora de casa, o Atlético Paranaense tem um potencial de conquistar pontos e o Bragantino cede, mas é um jogo difícil, eu acho que o Bragantino é favorito. Descendo mais embaixo, temos um potencial também do Atlético Mineiro conquistar defesas contra o Grêmio, mas é um jogo complicado também, então tudo isso tem que ser colocado na balança, tá? E aí, o Bragantino, tem o goleiro Cleiton, né, que é um goleiro bom para rodada, muita gente tem escalado ele, não tem sedimento tão bom assim, né? Mas é um jogador que eu acho que vale a pena escalar. Então, analisando aqui, vamos escalar o nosso goleiro. Aí nós vamos voltar para o nosso time. Vamos começar a escalar aqui. Goleiros, ó, eu vou passando aqui e vou dando as dicas para vocês. Mas eu acho que o Cleiton do Bragantino, precisando de 3,9 para valorizar, pode ser uma boa contra o Atlético Paranaense. E o Cleiton até fez um gol na última rodada, né, no Campeonato Paulista. Então, quem sabe, né, ele não tenha se tornado o batedor de pênaltis do Bragantino e possa ter um pênalti nessa rodada, né? Faria uma grande diferença. Então eu indico o Cleiton, tá bom? Tem o Carlos Miguel do Palmeiras, que pode ser uma boa, mas o jogo é muito difícil, tá? E aí tem o Gabriel Brazão do Santos, tá bom? Que é o mais escalado no momento. O Vasco tem cedido pontos para goleiros, então eu acho que o Gabriel Brazão é a melhor opção, tá bom? Eu vou escalar o Gabriel Brazão. Eu digo o Gabriel Brazão do Santos ou o Cleiton do Bragantino. Tirando isso, não vejo tantas grandes opções, não. Tá bom? Talvez o Carlos Miguel do Palmeiras para. Vamos analisar laterais, né? Laterais. Laterais eu já gosto de olhar muitos desarmes, tá bom? Gosto de analisar por desarmes. Vou trocar aqui para laterais e né, os confrontos casa e fora. Vamos lá, laterais. O Botafogo normalmente aparece muito bem de novo, né? Mas não temos esse jogo, não é válido. Temos o Curitiba aparecendo bem aqui contra o São Paulo. Não acho que seja legal. Tem o Palmeiras contra o Fluminense, então o lateral do Palmeiras pode ser uma ótima opção para rodada, mas é um jogo difícil, tem que analisar isso. Grêmio e Atlético Mineiro, o Grêmio tem um potencial grande de conquistar desarmes com laterais, tá? Então, o lateral do Grêmio pode ser uma boa. Do Bragantino aparece bem também, tá bom?
E aí do Santos também. Aí, o Cruzeiro também desarma muito, mas o Corinthians não tá cedendo, então não sei se é tão positivo assim. Fora de casa agora, o Fluminense aparece muito bem, tá bom? Mas é um jogo que o Palmeiras é favorito, então não indico. E aí, descendo mais um pouco, eu acho que é muito isso. Talvez o São Paulo que conquista muito, mas o Curitiba não cede também. E vamos lá, laterais eu gosto muito de olhar assistências também. Não deve ter tantas assistências assim. Não temos tantas assistências assim que dê para analisar. Pontuações, vamos em pontuações, tá bom? Vai ter uma média das pontuações que eles têm conquistado. E aí aparece bem o Botafogo muito bem, né? Seria o melhor lateral para rodar o lateral do Botafogo, mas no jogo não vale. Então o Palmeiras aparece muito bem, tá bom? Palmeiras. O Grêmio também aparece muito bem. E o Bragantino. E aí fora de casa não tem tanta opção assim. Eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. Os dois melhores laterais para rodada seriam o Piquerez do Palmeiras e o Juninho Capixaba do Bragantino. Seriam os laterais que eu queria escalar. Mas o Capixaba e o Piquerez, eles estão com valor alto, né? Precisam de muito para valorizar. Ninguém tem tantas cartoletas assim ainda. Nós vamos ter que gastar um pouco no ataque. Então eu vou escalar um dos dois. Eu vou preferir escalar o Juninho Capixaba, que é um jogo mais favorável. Apesar que é difícil também, tá bom? O Atlético Paranaense não é esse desastre, é um time bom. E tem o Piquerez, o Piquerez vai pegar um jogo difícil contra o Fluminense, né? E ele também precisa de mais para valorizar. Então eu vou preferir escolher o Juninho Capixaba, tá bom? Mas o ideal seria os dois. Mas eu vou escolher o Juninho Capixaba. E eu vou com o Marlon, tá bom? Do Grêmio. Eu vou com o Juninho Capixaba e vou com o Marlon do Grêmio. Tem o Kelvin do Palmeiras muito bem escalado, tá bom? Mas assim, não indico. Então eu acho que teria que ser o Piquerez. Então eu vou com o Juninho Capixaba do Bragantino e com o Marlon do Grêmio, tá bom? Pra mim vai ser nossos laterais aqui. Então eu indico pra você Juninho Capixaba do Bragantino, Marlon do Grêmio, Piquerez do Palmeiras, tá bom? E muito por aí, não tenho tantas opções não, tá bom? Vamos agora analisar a zaga. Na zaga eu gosto de olhar muito desarmes também e pontuação. Então desarmes, vamos ver os desarmes aqui. O Remo parece bem, mas o Internacional também não cede tanto e não acho que seja tão favorável. O Grêmio já parece um pouco bem, mas o Atlético não cede tanto. O Palmeiras já tem um potencial ali mais equilibrado de conquistas e do tanto que o adversário está cedendo. Tem o Bragantino também, talvez pode ser uma boa. Agora, fora de casa, o Internacional aparece bem, tá bom? Mas é um jogo muito difícil, então eu não acho que dá pra arriscar tanto. E tem o São Paulo. São Paulo muito bem, parece muito bem, tá bom? Então vamos agora para pontuações aqui, vamos ver as pontuações também. Em pontuações temos aí o Grêmio aparece bem, conquistando bem, o Atlético cedendo, então o zagueiro do Grêmio pode ser muito bom. O Palmeiras aparece muito bem também, conquistando contra o Fluminense. O Bragantino também aparece bem contra o Atlético Paranaense. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Dado ó, também a questão do cruzamento de dados e dos pontos cedidos, conquistados, eu indicaria os zagueiros do Palmeiras. Gustavo Gomes seria a melhor opção, mas está muito caro, precisa de muito para valorizar, então não indico. É um jogo difícil também. Então eu digo para vocês, o Ferrarese do São Paulo, pode ser uma boa, o Ferrarese do São Paulo, tá bom? Ou até mesmo o Sabino, mas eu prefiro o Ferrarese. Aí Murilo do Palmeiras, muito bom para rodada. Nós não temos ninguém do Palmeiras na defesa ainda, então nós vamos escalar o Murilo aqui, muito bom para rodada. Grêmio, Gustavo Martins, pode ser uma boa. Pode ser uma boa. 3 desarmes em 2 jogos. Balbuena também pode ser uma boa, né? Pra rodada aí. Mas eu preferiria escalar o Noriega. Noriega do Grêmio acho que seria a melhor opção em relação a esse, porque ele joga de volante, então tem um potencial de desarme também maior. E aí tem os zagueiros do Bragantino, Pedro Henrique ou Gustavo Marques. O Gustavo Marques está melhor escalado. E aí descendo mais aqui para baixo, gente, eu não vejo tantas opções não. Eu indicaria mais esses mesmo, tá bom? E eu vou fechar o time com o Gustavo Marques do Bragantino, que tá muito bem, precisa de 3 para valorizar. Fez um gol na última rodada do Paulistão, então vai estar que o nosso time tá num momento incrível, né? Temos que aproveitar o momento dos jogadores também. Vamos agora para o meio campo, analisar as estatísticas. Eu olho o desarme, normalmente o meio campo eu olho desarme, tá bom? Mas não gosto muito de escalar por desarme, mas eu olho, eu gosto de olhar. O Remo aparece bem contra o Inter, talvez o Patrick de Paula, mas é um jogo difícil, gente. Eu não sei se vale muito a pena não, tá bom?
O Curitiba aparece bem contra o São Paulo. O Palmeiras aparece bem contra o Fluminense também, desarmes. O Grêmio aparece muito bem, então o meio do Grêmio pode ser bom. E aí, mais pra baixo, tem o Vasco contra o Santos, que aí eu acho que é muito pelo Barros, né? O Barros desarma muito o meio campo do Vasco, pode ter essa boa opção. Toda rodada é uma boa opção, principalmente uma rodada dessa, né? Apesar de eu achar o Santos favorito, que tem poucas opções, pode ser uma boa, porque é um jogo que dificilmente vai fazer menos de 5 pontos. E aí, mais pra baixo tem o Inter aqui, conquistando bem também contra o Remo, e mais por aí, tá bom? Mas aí meio campo eu gosto de gerar muito gols. Vamos lá. Gols. O... De novo, né? O Botafogo seria uma boa, mas não temos. O Palmeiras conquista 2 gols com meias em casa, mas o Fluminense não cede. O Grêmio pode ser uma boa, o Santos também, mas é pouca coisa, né? Tá no início do campeonato. Assistências, vamos ver se tem alguma coisa aqui. De novo, o Botafogo seria uma boa. Palmeiras 3 assistências com meia. Pode ser uma boa, Maurício. Mas vamos ver, né? Não sei, pode ser uma boa. Pelo menos os dados aqui tem mostrado. Finalizações agora. Finalizações. Vamos ver, finalizações. Olha, Bahia poderia ser uma boa, mas não vale. Tá vendo? É difícil, gente. Agora, o Bragantino aparece bem. O Bragantino aparece bem. O Remo aparece bem. O Santos também. Palmeiras também aparece bem aí. O Cruzeiro também chuta muito com meia, mas não. O Corinthians não tá cedendo. E aí. Gente, não tem muita coisa não. Talvez o São Paulo, mas. Vamos ver pontuações aqui, tá bom? Pontuações. Palmeiras de novo aparece bem. Grêmio contra o Atlético. Santos também. E aí, fora de casa, o Vasco. O Coutinho pode até ser uma boa. São Paulo também, bacana. São Paulo tá. E o Inter também. Também não tá ruim, não. Então vamos lá escalar o nosso meio campo, viu, gente? Vamos escalar nossos meios agora. Meio campo, vamos lá as dicas da rodada. Matheus Pereira do Cruzeiro poderia ser uma boa, mas tá caro ainda, precisa de valorizar. Precisa de muito valorizar, tá, o jogo é difícil. Coutinho do Vasco pode ser uma boa, mas da mesma forma também precisa de muito, tá caro. Jogo difícil. O Arthur do Grêmio pode ser uma boa, indico o Arthur do Grêmio, tá? O Atlético cede muito ali para desarmes, para finalizações também nós vemos pontuações, então o Arthur é um grande jogador, pode ser uma boa. O Barros do Vasco sempre é uma boa, né? Então, se você quiser escalar para ter uma garantia de pontos, é ele. Danielzinho do São Paulo, o jogo contra o Curitiba, fora de casa, o Curitiba é um adversário em relação ao São Paulo, né? O São Paulo tem um favoritismo, pode ser uma boa. Maurício, muito bem escalado, então pode ser também uma boa opção, mas eu acho o jogo difícil, não sei se compensa tanto. E aí tem o Alan Patrick aqui, contra o Remo, fora de casa, jogo muito difícil, não tô com muita vontade de escalar, mas vai estar no nosso time, porque é o batedor de pênaltis do Inter, jogo bom, o Remo, né? Então, pode ser um bom nome aí. Vai estar no nosso time. Gustavinho, até porque eu preciso economizar um pouco pro ataque. Gustavinho do Bragantino tem que estar no seu time. Precisa de 2,4 para valorizar. Foi mal na última, perdeu muitas cartoletas. Mas é um jogador que dentro de casa está muito bem no campeonato, muito bem na temporada. E vai estar no nosso time aqui, contra o Atlético Paranaense. Gustavinho tem que estar no seu time. Unanimidade. E aí descendo mais para baixo não temos tantas opções assim, tá bom? Não indico aqui as opções mais abaixo. Nós precisamos fechar com um, né? Precisamos fechar com o meio campo aqui. Tem um jogador que ele tá dúvida, eu acho, que eu vou pôr ele aqui por enquanto. Que eu acho que se for pro jogo é extraordinário, até porque ele joga de atacante. É o Tassiano dos Santos. Precisa de 5,2 para valorizar. Normalmente na Vila ele joga muito bem, faz gol. Então ele vai estar aqui no nosso time, tá bom? Tassiano, e nós vamos ficar de olho para ver se ele vai jogar ou não. Antes do mercado fechar, eu vou escalar o time final nos posts aqui do canal, tá bom? E aí nós vamos saber se ele vai estar no time ou não. Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui porque é uma boa opção. Se ele não jogar, nós trocamos para algum outro. Talvez até mesmo o Maurício, por ele estar tão bem escalado. Agora vamos para o ataque, né? Atacantes. Ó, antes tem um atacante aqui que... não, mas vamos ver as estatísticas primeiro, né? Estatísticas de atacantes. Gosto de ver gols primeiro. Vamos ver gols. A possibilidade de gols da rodada. O Grêmio fazendo muitos gols em casa, tá? O Atlético não tá cedendo, mas o Grêmio tá fazendo. O Atlético não tomando gols fora de casa, mas não de atacantes. O Remo tem feito gols, mas pouca coisa, tá, gente? Não tem tanto assim, não.
Assistências, vamos ver. Porque tá começando agora, né, o campeonato. Assistência também não tem nada demais. Vamos para finalizações. Finalizações, aí já vamos ter uma visão um pouco mais clara. O Fluminense está cedendo muita finalização para atacante. Então, os atacantes do Palmeiras são boa para rodada. Grêmio, finalizando muito com o atacante. 8 finalizações com o atacante. O Atlético está cedendo 4. Então, tem uma tendência aí boa para finalizações do atacante do Grêmio. Tem que ver se vai se traduzir em gol, mas tem possibilidade para finalizações. Remo e Inter. O Remo 5 finalizações com o atacante. O Inter deu espaço para 4 finalizações de atacante. Então tá batendo ali. Pode ser uma boa. Bragantino também. Tá equilibrado. Cruzeiro finalizando muito. O Corinthians não tá cedendo nada. A defesa do Corinthians tá muito boa. Mas pode ser uma boa atacante do Cruzeiro. Principalmente, né, na fase do Caio Jorge. Fora de casa, São Paulo finalizando muito. E o Curitiba cedendo muita finalização. O Inter também, mesma coisa. O Inter finalizando muito, o Remo tá cedendo. Santos. O Vasco tá cedendo muito, mas o Santos não tá chutando tanto. Talvez pela falta do Gabigol. Ele vai jogar esse jogo. Pode mudar a figura. E aí, gente, mais isso mesmo, tá? Mais isso mesmo. Vamos ver até pontuações aqui por enquanto também. Aproveitamos ver pontuações. O Grêmio é o principal. O Grêmio é conquistando muito ponto com o atacante em casa. O Atlético não tá cedendo tanto, mas o Grêmio tá conquistando muito. Então pode ser uma boa. Palmeiras, muito bom também. Tá equilibrado ali. O Vasco tá cedendo também. O Santos não tá conquistando tanto, mas o Vasco tá cedendo. E aí, tem o São Paulo também, muito bom. E o Inter. Gente, vamos lá escalar então. Vamos lá escalar, já deu pra gente ter uma noção. Ó, eu acho o seguinte, ó, no ataque aqui, Carlos Vinícius, unanimidade, tem que estar no seu time, tá? Ele tem que estar no time. Carlos Vinícius tem que estar no time de todo mundo, unanimidade. Vai estar no nosso time. E eu já vou escalar ele como capitão aqui, tá bom? É capitão do nosso time, Carlos Vinícius do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Aí tem o Luciano, do São Paulo, pode ser uma boa. Tem o Vitor Roque do Palmeiras, que pra mim seria o segundo atacante. Mas ele tá precisando de muito pra valorizar, muito caro. Como ele tá mais caro, precisando de mais pra valorizar, não tem tantas cartoletas, eu vou com o Flaco Lopes, do Palmeiras também. Que também é uma boa opção, tá bom? Flaco Lopes também tem que estar no seu time. Escale ele. Caio Jorge, muito bom pra rodada. Caleri, do São Paulo, muito bom também, tá bom? Aí descendo mais, aqui, um pouco mais pra baixo, no Carboneiro do Inter. O Inter tá cedendo, tá conquistando muito ponto. O atacante, o Remo tá cedendo, então pode ser uma boa, o Carboneiro. Aleph Manga do Remo, muito bom também. O Inter também da mesma forma, tá cedendo e o Remo tá conquistando. Aleph Manga, muito bom. Gabigol, o Gabriel do Santos também. Grande opção pra rodada, pra mim, na minha opinião, tá bom? Pode estar no seu time aí como reserva de luxo, até por ele ser mais barato. E aí, mais pra baixo, gente, já não tem tantas opções assim, tá? Não tem talvez o Pita do Bragantino ou o Lucas Barbosa do Bragantino. Mas eu vou fechar o time com o Caio Jorge mesmo, tá bom? Vou fechar o time com o Caio Jorge, acho que é o trio da rodada. Apesar que eu acho que o Teco Corinthians é favorito para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas o Caio Jorge, né, dispensa comentários, né? Então o Caio Jorge vai estar no nosso time. Nosso ataque tá fechado, o Carlos Vinícius é o nosso capitão. E já vamos escalar também, vou tirar minha imagem aqui. Vamos escalar o reserva de luxo que vai ser no ataque. Eu fiquei muito entre Caleri e Gabigol. Mas eu vou escalar o Caleri. Até o Aleph Manga eu pensei também. Mas eu vou escalar o Caleri do São Paulo. Pela fase dele, reserva de luxo. E pelo potencial que nós vimos nos cruzamentos de dados. E aí, gente, agora vamos voltar antes, né? Treinador. Treinador eu acho que tem só uma opção, tá bom? É o Wagner Mancini do Curitiba. Do Curitiba, não, desculpa, do Bragantino. Pelo preço dele, pelo tanto que precisa valorizar e pelo favoritismo do Bragantino no jogo, tá bom? É o nosso treinador. Então, vamos agora escalar o banco de reservas, tá? Brasão aqui pro banco. Vai sobrar o do Remo, Marcelo Rangel. Laterais. Lateral, né? Reserva. Eu acho que daqui Marlon dá pra ir aqui de. Vamos com o Kelvin, né? Apesar que eu não indico pra rodada, mas tá muito bem escalado, então pode ser no banco, pode ser uma boa. Zagueiros aqui, reservas. Eu acho que aqui vou ter que ir com Noriega do Grêmio, uma boa. Tá bom? E aí no meio campo, vamos deixar aqui por enquanto, porque eu não tenho que ver a questão do Tassiano também. Por enquanto, nosso reserva aqui, meia reserva, é muito difícil. Vamos pôr o William do Grêmio, tá bom? Também é uma boa pra rodada. Então, gente, time escalado, tá bom? Time escalado, time do nosso canal Cartolândia FC, escalado 117 cartoletas, tá bom? E é o time para mitar, para valorizar na rodada. É o melhor, escalamos aqui o melhor time possível para você mitar e valorizar nessa quarta rodada do Cartola, analisando cruzamentos de dados estatísticos que
Gente, ajuda muito na escalação, porque você vê a tendência do que está acontecendo. Então, não quer dizer que vai acontecer 100%, mas é uma tendência que está se desenhando. Então, tem uma possibilidade grande de acontecer, tá bom? Então, nosso time está escalado com Gabriel Brazão, do Santos, no gol, Marlon, do Grêmio, Juninho Capixaba, do Bragantino, Murilo, do Palmeiras, Gustavo Marques, do Bragantino, Alan Patrick, do Internacional, Gustavinho, do Bragantino, Tassiano, do Santos, Caio Jorge do Cruzeiro, Flaco Lopes do Palmeiras, Carlos Vinícius do Grêmio, nosso capitão, melhor jogador mais bem escalado e favorito para rodada, e Wagner Mancini, treinador. No banco, Marcelo Rangel do Remo, Kelvin do Palmeiras, Noriega do Grêmio, William do Grêmio, Caleri do São Paulo, nosso reserva de luxo, tá bom? Então nosso time tá escalado, gente. Passamos boas dicas aí para você escalar o seu time e imitar nessa quarta rodada do Cartola, tá bom? Boa escalação. O mercado fecha na quarta-feira, escale. Boa escalação. Boa mitada para nós, tá bom? Vamos torcer para que possamos ter uma grande rodada e fazer uma boa pontuação mais uma vez. Muito obrigado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e até a próxima. Até logo.